A medicina de hoje tem buscado trabalhar o paciente de modo individual, numa medicina de precisão, respeitando as características de cada pessoa, visando sua qualidade de vida e saúde. É aí que entram a farmacogenética e genética molecular, que auxiliam o médico no diagnóstico preciso ou na escolha e dosagem exata dos medicamentos. Bacana, né? E você não precisa ir até grandes centros como Rio e São Paulo. Aqui em Cascavel tem a Genovida, onde estive para conhecer de perto a moderna tecnologia da medicina genética, que tem revolucionado o diagnóstico em diversas especialidades médicas. A medicina tradicional, ela está voltada ao quê? Aos sintomas. Ou seja, você tem uma clínica, você tem um sintoma e você tenta trazer todas as informações possíveis pregressas, ou seja, anteriores, que pessoas já tiveram aquele tipo de doença e qual foi o tratamento mais eficaz. Isso é a medicina convencional. Quando você começa a entrar na genética, você está começando a trazer a informação do que levou ao aparecimento daqueles sintomas. Por exemplo, bem simples, para todo mundo entender, vamos falar de hipertensão arterial em um minutinho. Hipertensão arterial é aumento da pressão arterial. E até há pouco tempo atrás se associava isso a questões de hábitos de vida. Tá? Isso são questões secundárias, porque você vai pegar muitas pessoas obesas, com vários tipos de problemas, sedentários e que não apresentam pressão alta. E, em contrapartida, muitos atletas que têm uma alimentação correta, fazem atividades físicas regulares e apresentam uma pressão alta. Isso porque existem os fatores primários, que são fatores genéticos. Então, se a pessoa tem uma predisposição genética, ela desenvolve a doença. Então, a genética está justamente nessa vertente para ajudar a medicina, ou seja, trazer a causa do problema para o paciente. O assessor em genética explica a evolução do teste de intolerância à lactose, um dos 200 tipos de exames que a medicina genética possibilita para o diagnóstico médico preciso. O mais antigo de todos os testes de intolerância é o da lactose. Eu acho que praticamente todo mundo conhece ele. A lactose, como nós somos mamíferos, nós teríamos mais ou menos 5 anos de idade para consumir a lactose que nós ingerimos a partir do leite. A partir desse momento, nós artificialmente utilizamos o leite em nossa dieta. Mas hoje o ser humano não fica sem. Então, na lactose, o teste antigamente era feito bioquímico. Tomava-se uma solução, coletava um sangue basal, um sangue depois de 30 ou 60 minutos, e indiretamente obtinha o resultado. Hoje, em vários laboratórios, se faz o teste de intolerância genético, mas com apenas um único promotor. E, na verdade, sabemos que existem vários outros promotores. Então, quando se faz um teste de intolerância para saber o quanto é intolerante, o certo é ter mais do que um marcador. Isso é o mais antigo de todos. Daí nós temos o teste para 200 tipos de alimentos. É um teste feito fora do Brasil e ele está relacionado ao quê? A produção de uma imunoglobulina, que é um anticorpo que nós produzimos naturalmente, chamado IgG, a imunoglobulina G. Ela tem um efeito crônico, ou seja, muitas vezes os médicos não se preocupam muito com ela ou os sintomas que elas apresentam, porque leva muito tempo para o paciente desenvolver esse tipo de reação alérgica, que não é alérgica, é intolerante, mediada pela IgG. Então, esses alimentos, quando entram dentro das pessoas, desses mais variados, nós vamos ter o quê? O seu sistema imune reconhecendo aquelas proteínas daqueles alimentos como algo estranho para o organismo. E aí eles ativam as nossas células de defesa para a produção desses anticorpos. Então você põe o alimento, tem o contato, libera anticorpos e esses anticorpos agem contra o seu organismo. O especialista em genética descreve os detalhes do exame que indica o grau da intolerância do paciente. É o que eu falo, o paciente chegou aqui, ele entendeu o processo do exame,
Aí eu falo para ele, então vamos realizar o exame, a partir de agora você só faz uma coleta de sangue como se fosse fazer um hemograma simples. Aí eu vou pegar esse material, vou preparar ele e ele vai ser encaminhado para um laboratório no exterior. Chegando lá, eles vão utilizar técnicas de ponta relacionadas à genética e imunologia, que são capturas híbridas moleculares, que vão detectar indícios mínimos desses anticorpos e esses anticorpos correlacionados com os alimentos presentes. E aí, depois de fazer essa análise, que leva aproximadamente de 20 a 30 dias, chega o resultado e eu transcrevo isso num laudo bem claro para o paciente entender. Tá? E essa intolerância, ela é gradual também. Então, não é que a pessoa é intolerante ou tolerante àquele alimento. Ela pode ser intolerante severo, intolerante moderado, intolerante leve ou não intolerante, ou seja, tolerante ao alimento que está consumindo. Então, ela vai saber o quanto de contato ela pode ter com o alimento durante a vida. E a doença celíaca? O exame genético pode detectar a predisposição para a doença? Então, quando você tem esse marcador de predisposição, que pode ser exatamente graduado, de leve até muito grave, tá? Consegue mostrar para a pessoa o quanto ela pode ter de contato ao glúten mesmo sem ter os sintomas. Ou seja, se eu ficar comendo muito glúten e eu tenho uma predisposição muito alta, ela pode desencadear a qualquer momento. Ou eu faço o teste e dá nenhuma predisposição, é igualzinho da população normal, eu posso me alimentar de glúten sem me preocupar que eu vá desenvolver essa doença. Não que eu não desenvolva, tá? Mas a chance de desenvolver é muito baixa. Hoje nós temos muitas ferramentas para ser utilizadas dentro da medicina que pode auxiliar num diagnóstico mais precoce, mesmo a pessoa tendo sintomas, ou seja, eu tenho uma alteração e eu não sei qual é a causa dela. Quando você tem uma ferramenta que consegue dizer a causa, fica muito mais fácil o teu tratamento, a forma que o médico e outros profissionais da saúde vão lidar com você.